Opa, então pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre simbolismo, alguns autores e algumas características dele. E a gente vai focar bastante também sobre o simbolismo no Brasil. Então, vamos para a aula. Foi desenvolvido nas artes plásticas, na literatura e no teatro. Foi feito na França no final do século XIX. Uma oposição ao naturalismo e ao realismo. Ao contrário dos parnasianos, que defendiam rigor nos versos, os simbolistas eles são diferentes, eles querem mais colocar sonoridades e algumas figuras de linguagem. O poeta simbolista, ele já é um pouco diferente de algumas pessoas, que valoriza muito a morte, ele é mais noturno, assim, ele gosta de um clima meio sombrio. Uma das coisas que é característica disso também é o decadentismo. Isso é, por exemplo, um texto ele começa muito bem, contando sobre as cores lindas do mundo, falando que o dia está muito bom, mas ao passar do tempo do texto, vai piorando, vai ficando ruim até que no final fica muito ruim e acaba. Os autores do simbolismo, eles vão aí, agora que eles estão estudando a consciência do ser humano, eles estão fazendo uma forma diferente, que agora eles estão indo e optando pela espiritualidade das pessoas, buscando essa espiritualidade humana. Os principais temas explorados dos simbolistas é o amor, a loucura, a mente humana e essas coisas do tipo. Como o próprio nome diz, o simbolismo ele se trata de símbolos, então é o contrário do racionalismo. Ele utiliza da sinestesia, que seria o uso de sentidos como os 5 sentidos, o paladar, o olfato, em situações em que você não pode usar esses sentidos. Por exemplo, eu senti o gosto da felicidade. Eu senti o cheiro da diversão. Eu podia ouvir a tristeza se aproximando. Eu sentia o gosto da dor. Você não consegue sentir porque a dor não tem gosto, no caso. Também tem a assonância, que seria a repetição de vogais, e a aliteração, que seria a repetição de consoantes. Essas duas, elas são utilizadas para dar um efeito assim na fonética, na parte da fonética. Quando você for ler as poesias, você vai sentir esse efeito da assonância e da aliteração. Alguns autores ainda utilizam o místico, a religiosidade, mas isso varia de muito de autor para autor. Como eu disse, se trata de símbolos. Cada autor utiliza o seu, cada autor tem a sua marca. Com relação aos temas, agora há uma ênfase em temas mais subjetivos, mais imaginários, místicos, ao invés dos temas sociais abordados pelo naturalismo e pelo realismo. Literalmente o contrário do objetivo. Verdade, por exemplo, nos textos realistas você teria situações reais, com as quais você pode ver no dia a dia. Agora no simbolismo não, você tem situações imaginárias como um naufrágio, por exemplo, que não chegou a acontecer, mas que representa o seu estado emocional. É principalmente nisso que o simbolismo foca. Um dos principais autores que a gente pode considerar no simbolismo é o Cruz de Souza. Foi bastante representativo no Brasil, foi esse autor, para falar do simbolismo. A gente pode contar um pouco da história dele falando que ele é um autor de origem de uma família negra, de ex-escravos. Então, por ele ser de família negra e de ex-escravos, ele também era negro e ele sofreu bastante preconceito na sociedade. Tanto que uma das vezes ele consegue até um cargo público, mas ele acaba por perder esse cargo pelo simples fato de que ele é negro. Esse ele vai ser um autor que ele tem bastante fascínio pela cor branca, pelo branco. Nas poesias dele ele vai escrever com uma admiração, um fascínio pelo branco. É bastante notável isso que ele vai fazer. Ele é um dos mais importantes quando você fala em simbolismo do Brasil. Ele é um nome lembrado, ele foi o cara importante pro simbolismo do Brasil. Esse fascínio que ele tinha pelo branco é manifestado em alguns poemas dele quando ele fala de névoa, neve, palidez. Então ele cita muito isso e dá muita ênfase nessa cor branca, esse fascínio que ele tem pelo branco. Poesias dele são marcadas por causa dessa transfigurar a realidade dentro da poesia dele. Então ele transfigura a realidade na poesia, ele muda e ele mostra a realidade mesmo ali
naquilo que ele está escrevendo. O fascínio dele pelo branco é bastante manifestado principalmente pelas experiências passadas que ele teve. Ele traz bastante melancolia, angústia e um profundo pensamento filosófico sobre a realidade. Então ele tem um caráter muito decadentista. Ele começa falando que está tudo muito feliz e ele mergulha no fundo do poço. Poesias dele, ele transparece toda essa experiência pessoal que ele teve com esse preconceito dele ser negro. Então ele transparece muito aí na poesia essa vivência que ele tem. Outro poeta importante do simbolismo no Brasil vai ser o Afonso de Guimarães. Vai trazer um caráter nas suas poesias de misticismo, religiosidade, uma sensibilidade. O tema principal dele, que ele vai focar, vai ser bastante no amor, no sofrimento, na dor, na morte. Essa temática que ele vai focar nas poesias dele é devido a uma etapa da sua vida, a noiva dele veio a falecer. Isso marcou muito ele, tipo, marcou a vida dele e marcou também as poesias. Os versos que ele escrevia foram marcados devido ao falecimento da noiva dele. Então muita coisa que ele escrevia era pensando naquilo, era inspirado naquilo. Ele vai trazer bastante nas suas escritas as ilusões provocadas pelo mundo visível, ou seja, pelo mundo real. Ele vai trazer as ilusões que são provocadas nele dentro das suas poesias, dentro dos seus versos. Tanto ele quanto o Cruz de Souza, eles têm uma coisa em comum, que os versos que eles escreviam, as poesias que eles escreviam, não foram reconhecidas exatamente no momento contemporâneo. Eles foram reconhecidos um pouco depois, porque na época o Cruz de Souza sofria o preconceito porque era negro, mas um tempo depois ele veio a ser reconhecido mesmo como poeta. Tanto o Afonso de Guimarães também vieram a ser reconhecidos um tempo depois que escreveram as poesias. Logo de imediato isso não aconteceu. Então a aula é basicamente isso. Deixa o seu like.